Enquanto todo mundo fala somente de GTA 6, a Nintendo está sendo processada, um estúdio inteiro vai fechar e até o Stardew Valley virou carta de Magic. E bora acompanhar o que aconteceu no mundo dos games nessa semana, rapaziada. E a Nintendo mais uma vez na justiça, só que dessa vez por causa de tarifas. Eu vou ler a notícia para vocês aqui. A Nintendo está tentando derrubar uma ação coletiva movida por consumidores que se sentiram prejudicados pelos aumentos dos preços que a empresa aplicou em 2025, alegando que foram causados por tarifas comerciais dos Estados Unidos. As tarifas impostas nos últimos anos vêm afetando o custo de fabricação de consoles e acessórios. A empresa como a Nintendo, empresas como a Nintendo repassaram parte disso para o consumidor final. E agora uma parte desse público está questionando judicialmente se esse repasse foi justo ou legal, né? Injusto ou legal. A Nintendo argumenta que os consumidores não têm direito automático a reembolso e o processo ainda está em andamento. É mais uma vez a gente entrando naquela briga de preços da indústria, né? Já não basta o preço dos jogos muitos de um absurdo. Agora a gente está tendo esse movimento dos consumidores tentarem de alguma forma correr atrás desse prejuízo. E aí, o que vocês acham sobre isso? E a Nacon, rapaziada, uma publisher francesa, vai fechar as portas. A notícia fala que ela e várias das suas subsidiárias entraram com um pedido de insolvência em 2026. E como consequência direta, a Midgar Studios, né, responsável pelo jogo Edge of Memories, também está sendo liquidada. E o terceiro estúdio do grupo a fechar. É o terceiro estúdio do grupo a fechar as portas nesse processo. Então 2026 está sendo um ano bem difícil financeiramente para parte da indústria, né? Mesmo com blockbusters como GTA 6 quebrando expectativas de vendas. E a notícia até fala muito sobre a dificuldade que 2026 está trazendo para a indústria, né? Mesmo tendo o GTA saindo agora no final do ano, né? E já batendo um recorde de vendas, a gente consegue ver a disparidade entre tamanhos de empresas, né? Enquanto essas blockbusters assim se mantém, óbvio, o GTA em si a gente não tem nada mais do que falar da qualidade do jogo, né? Mas a dificuldade que estúdios de médio e pequeno porte estão tendo, né? Essas dificuldades financeiras fazendo com que muitos deles fechem as portas, como a Nacon, por exemplo. E a própria S&P Global Market Intelligence Kagan, né, ela projeta que as vendas dos consoles vão cair quase que 20%, 19,5% em 2026, né, como um todo já, né, um número bem forte que mostra que a indústria do hardware está passando por um momento de contração mesmo, com jogos gigantes chegando. Então, mais uma vez, estúdios pequenos tendo que remar nesse mercado do mundo dos games, né. E chega ao fim uma era, rapaziada. O criador de Dead Space, né, o Glenn, como é que fala o nome dele? Schofield. Glenn Schofield. Anunciou a aposentadoria do desenvolvimento de jogos depois de 35 anos de carreira. Um nome que também passou por Call of Duty, eu não sabia dessa. E ajudou a fundar estúdios como a Strike Distance. Então, basicamente, a gente só tem a agradecer ao Glenn pelos anos de serviço prestados e pelos jogos, né? Tanto Dead Space, eu acho que foi a franquia que ele teve mais participação atuante, né? E também Call of Duty, como vários outros também. Então, fica nosso agradecimento. E para finalizar, rapaziada, Stardew Valley vai virar uma carta oficial no Magic. É isso aí, né? Com 3 Secret Lair Drops, né, temáticos chegando ainda nesse verão, né, no próximo verão. Isso prova como esses jogos, os jogos indies, né, os jogos jogos mais atemporais, eles são um fenômeno, né? Seguem se perdurando ao longo de todo o tempo. Então, vamos ver como é que vai ser essa nova carta de Stardew Valley, né? Rapaziada, essas foram as notícias de hoje. O que vocês acharam sobre o processo que a Nintendo tá batalhando contra os consumidores, sobre os fechamentos dos estúdios, né? Mesmo com esses blockbusters. E essas notícias mais leves, né? Como o Magic, como o próprio Glenn, a aposentadoria dele. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários.